Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, editou em 1947 a Convenção 81, que regula a fiscalização das empresas em países com relações de trabalho reguladas por lei, como o caso o Brasil. Temos leis trabalhistas invejadas por muitos países, mas será que o nosso sistema de fiscalização funciona bem? Para responder a essa pergunta está conosco a professora e pesquisadora Thelma Lage, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que participou de ampla pesquisa sobre o tema. Professora Thelma, é uma satisfação tê-la conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, a maioria das ações julgadas pela Justiça do Trabalho é fruto do descumprimento de leis trabalhistas sistematicamente praticado por grande número de empresas. Mas, por receio de perder o emprego, o trabalhador, muitas vezes, durante o vínculo do emprego, ele opta por não entrar com a ação trabalhista. Diante desse quadro, nós podemos afirmar, professora, que o sistema de inspeção e vigilância do trabalho no Brasil ainda é ineficiente? Vanderlei, obrigada pela oportunidade. De fato, a gente reflete sobre este tema há muito tempo e agradecemos as oportunidades de passar para outras pessoas as reflexões que a gente faz nesse sentido. Pois não. Antes de dizer que é ineficiente a vigilância, a gente tem que verificar a complexidade do sistema de proteção da relação de trabalho no Brasil. Então, a vigilância, ela digamos assim, de responsabilidade do Poder Executivo. Mas nós temos a jurisdição, né, do Poder Judiciário e temos também a atuação do Ministério Público. E ainda os agentes privados, os sindicatos que representam os trabalhadores. Então, antes de pensar na eficiência ou na ineficiência do sistema de vigilância, a gente deve levar em conta todos esses entes que estão envolvidos neste trabalho. E quais são esses entes e o que caberia a cada um deles? A senhora mencionou há pouco um elenco deles. Eles estão fazendo cada um a sua parte? Acho que sim, cada um está fazendo a sua parte. Como a primeira pessoa interessada no cumprimento seriam os diretamente ligados à produção, que é o empregador e o empregado. Aí os interesses são contraditórios. Certamente o empregado tem grande interesse em que seja cumprida a legislação trabalhista e, como a gente vai ver oportunamente, às vezes é da racionalidade da produção e da busca do lucro fugir, né, a alguma das exigências da nossa legislação. Os sindicatos poderiam ter uma atuação mais efetiva, né? Eles têm bastante prerrogativas, mas a atuação dos sindicatos só se dá mesmo junto às grandes empresas, aos setores mais avançados da produção econômica. Certo. Então também a gente não pode dizer que é uma atuação uniforme em todo o território nacional, em todos os setores da economia. O Ministério Público, desde a Constituição Federal de 88, tem sido muito atuante. E também as delegacias regionais do trabalho, que é diretamente ligado ao sistema de inspeção, também têm trabalhado neste sentido. Muito bem. É possível deduzir, professora, que parte das empresas fazem do descumprimento da lei da trabalhista uma fonte extra de lucro devido aí à pouca chance que têm de serem penalizadas? Não resta dúvida de que fugir, né, às obrigações gera um diferencial de lucro, né? Até uma concorrência desleal. Mas a gente verifica que as grandes empresas, os grandes empregadores, que são alvos, né, tanto da atuação dos sindicatos, como também da vigilância, eles não é tão comum assim que eles tenham trabalhadores fora do sistema de proteção legal. O que acontece, então, vai ser nas franjas do sistema, né, nos pequenos empregadores, no chamado trabalho informal. É aí que existe a grande sonegação de direitos trabalhistas. Tá certo. A senhora acha que estão faltando mais e maiores penalidades no Brasil para quem descumpre a lei trabalhista? Eu pergunto isso porque, pelo que se constata, a punição geralmente acontece quando o caso do descumprimento chega ao judiciário. Então, esta falta de punição seria um incentivo ao descumprimento? De fato, existe um problema assim, no desenho das instituições de vigilância, que o desenho
com defeito vai gerar um desempenho ruim. O que acontece é que a racionalidade da empresa, a busca do lucro, né? Nós temos aqui um quadro que mostra os custos de cumprir e os custos de não cumprir a legislação. E nós vamos ver que do ponto de vista da racionalidade econômica, é racional não cumprir a legislação trabalhista, né? Quando a empresa foge de suas obrigações, quando ela quer escapar dessas obrigações, a chance de ser punida e de pagar em algum momento com sobrepreço é pequena. Muito bem, professora. A senhora diria que diante desse quadro, as leis trabalhistas no Brasil, elas têm pouca efetividade? Eu diria que existem dois Brasis. O Brasil do trabalho formal, né, onde existe efetividade do direito do trabalho, e o Brasil do trabalho informal, né, onde a efetividade é pequena. Mas a gente não deve se esquecer de que a legislação se aplica a todos os trabalhadores empregados. Então, mesmo aqueles que estão no setor informal, se eles procurarem a tutela da justiça, se eles procurarem os seus direitos, como dizem, eles encontrarão proteção e tutela. E os trabalhadores informais? A gente normalmente fala dos trabalhadores formais, aqueles que têm carteira assinada, têm os direitos trabalhistas aí reconhecidos, pagos. E esse contingente imenso de trabalhadores informais que está por aí, o que o Estado ainda pode fazer para incorporar esses segmentos a esse conjunto de trabalhadores que está tutelado pela legislação e que tem os seus direitos garantidos? Este é o ponto crucial da questão do trabalho no Brasil, é o trabalho informal. Porque o trabalho informal, muitos dos empregadores no trabalho informal, eles também não são grandes, não tem grande, a condição financeira e patrimonial deles é muito próxima à de seu empregado, né? Então, realmente, ele não tem, como eu vou dizer, essa compreensão, né? E até a facilidade de conhecer e cumprir a legislação trabalhista. Existe o problema realmente do custo, cujo problema eu acho que está sendo equacionado a partir dessas formulação de políticas fiscais para micro e pequenas empresas, né, para diminuir o custo deste empresário, porque a folha de pagamento no Brasil ela é fato gerador de muitos tributos. Então, quando o empresário deixa de registrar, de ter uma folha de pagamento formal, ele não se livra apenas dos encargos trabalhistas. Há muitos encargos fiscais que têm como base de cálculo a folha de pagamento, o salário. Certo. Então, realmente, existem muitos empreendedores, pequenos empreendedores com 1 ou 2 empregados, que não é da racionalidade do pequeno empreendimento dele o custo da legislação, os encargos relativos, né, ao fato de ele ser um empregador. Então, eu acho que por aí que o Estado, né, o legislador, está atento para diminuir a informalidade, né? É exatamente compreendendo que o pequeno empregador, né, ele precisa de ser ajudado a se formalizar. Do contrário, pela própria precariedade do empreendimento, ele não vai fazer isso. Tá certo, professora Thelma, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.